Mas eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de 6 meses de idade, da época onde nós fizemos uma cobertura histórica das eleições americanas de 2024. E eu me lembro que no dia seguinte das eleições, onde nós botamos, sei lá, nem me lembro quantas pessoas ao vivo, nós botamos muita gente no ar, muita gente da Globo News assistindo a apuração no meu canal, apesar da grave censura que eu vivo. Né? Muita gente, o Guga pergunta, poxa, por que o Paulo Figueiredo é censurado e outros não? Eu te digo porque o general Tomás, o Frajola, comandante do Exército, pediu especificamente ao Alexandre o bloqueio das minhas redes sociais porque eu era muito perigoso pela minha influência nas Forças Armadas. E mesmo assim, com todo esse bloqueio, nós tivemos a maior audiência do Brasil na apuração das eleições americanas. E nós estamos, nesse momento, com uma baita audiência, mais de 23 mil pessoas assistindo, e se as pessoas curtirem, vamos passar disso. Mas nós tivemos uma audiência gigantesca naquela eleição. E no dia seguinte, os ministros do STF se reuniram e a coluna da Mônica Bergamo publicou um recadinho. Eu não sei se vocês lembram disso. Isso é de quando? Do dia seguinte, depois das eleições. Ela diz assim: ministros do STF fazem piada sobre quem terá o visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Parlamentares norte-americanos aliados a deputados bolsonaristas fazem pressão contra a corte brasileira, mas magistrados demonstram tranquilidade. Era um clima maravilhoso. Era impunidade, era festa, era piada, era recado através da Dani na Globo News, lembra? A situação está sob controle, só não sabemos de quem. KKKKK. Pois é, o tempo passa. E a Mônica Bergamo mudou bastante. O clima mudou, acabou o milho, acabou a pipoca, acabou a festa e acabaram as piadas. Da época de piada para agora, sanção a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. A matéria diz assim, eu vou ler os trechos e vou comentar com vocês. A possibilidade de o governo dos Estados Unidos aprovar sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é considerada inadmissível por magistrados da corte ouvidos pela coluna. Eles afirmam que a medida será uma clara tentativa de interferência dos Estados Unidos no judiciário brasileiro, algo definido como impensável. Aliás, parece que a solidariedade já começou até por parte de alguns. A OAB, a mesma entidade que não se pronuncia quando o Supremo Tribunal... Ah, não, agora acabou o quote. Tinha que ler o end of quote do Joe Biden. Foi mal, João. Falha minha. Que o que o João escreveu aqui para mim foi que a OAB, a mesma entidade que não se pronuncia quando o STF cerceia os direitos dos advogados e dos réus, publicou, isso foi pouco antes, depois de a gente começar o programa, entrou na última hora na pauta, uma nota em defesa da soberania nacional e da independência da jurisdição brasileira. OAB, caramba, vocês parecem as Forças Armadas atentas e vigilantes. Em seguida veio o Gilmar Mendes, sobre quem a gente ainda vai falar um pouco ainda hoje. E ele publicou uma... O Gilmar está viajando, eu apurei que ele está em Portugal, depois vai para a Alemanha, mas ele não deixa de publicar uma notinha no X. Eu vou ler aqui para vocês. Ele disse assim: a regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação contemporânea. Não há paradigma universal. Eu não sei se dá para entender o que ele escreveu, porque ninguém entende uma merda dessa. Tá? Mas o que ele diz é que a regulamentação das plataformas é um dos parâmetros para a proteção do discurso de ódio e que isso é um elemento da soberania nacional e cada país faz do seu jeito, não tem um paradigma universal. É igual sabe exatamente o que a Cantanhede disse? Guga, você está muito acostumado aí com os Estados Unidos. É o que o Fidel Castro diz também.
Não, isso aí, coisa de liberdade de expressão, é coisa de americano. Cada país tem o seu jeito. Não tem valor de liberdade absoluto. Continua Gilmar. A experiência brasileira mostrou que nos últimos anos que a Câmara de Eco e as manifestações extremistas corroem os fundamentos republicanos. Cabe a cada Estado, mediante um aparato institucional próprio, salvaguardar os preceitos democráticos. Não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa, ou seja, cada país pode fazer o que quiser. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática. E eu respondi ao ministro Gilmar Mendes. Eu tomei o cuidado de redigir uma resposta educada a ele. Eu disse a ele, ministro, a política externa é expressão de soberania também. Os parâmetros de liberdade de imprensa, expressão e devido processo legal estão consagrados em diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O país pode, sim, optar por romper com esse modelo e adotar um regime próprio, que é o que o Gilmar Mendes está sugerindo. Cada país faz o seu jeito. E eu digo, pode sim, como fizeram Venezuela, Rússia, Irã ou Cuba. Mas, ao fazer isso, inevitavelmente abrirá esse país mão dos benefícios de integrar a comunidade internacional ocidental, liderada pelos Estados Unidos. Isso inclui acesso a instituições financeiras, circulação internacional, proteção jurídica e prestígio, não só dos governantes, mas também de seus familiares, escritórios de advocacia e institutos. Quem não quiser seguir essas regras pode, é claro, se desconectar e viver em seu próprio Xandaquistão. Mas não espere manter as vantagens de um sistema que se recusa a respeitar. Eu termino dizendo, o senhor sempre foi um homem razoável e já passou da hora de recobrar o juízo. Pun intended. Pun intended é uma expressão em inglês quando você está querendo dizer que o trocadilho de recobrar o juízo é um trocadilho intencional. É uma forma de dizer para o Gilmar o seguinte, Gilmar, chega de ser capacho do Alexandre de Moraes. Chega de ser capacho. Porque a verdade é que Gilmar Mendes tem gratidão ao Alexandre de Moraes, por duas formas. Primeiro, porque ele tornou o tribunal do qual Gilmar Mendes é integrante absolutamente onipotente, um tribunal que pode decidir tudo, e se pode decidir tudo, tem um poder enorme, por definição, não é verdade? Então essa é uma gratidão, mas principalmente porque foi para tirar do rabo do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes a investigação da Lava Jato a respeito do amigo do meu pai e etc., que a revista Cruzoé ia publicar, foi para isso que o Alexandre de Moraes assumiu a relatoria do inquérito das fake news. E por isso Dias Toffoli e Gilmar Mendes têm uma enorme gratidão ao Alexandre. Até onde vai essa gratidão? Vamos descobrir. Vamos descobrir em breve. Eu, na verdade, estou curiosíssimo. Eu tenho simpatia pelo ministro Gilmar Mendes, vocês vão me desculpar. Eu digo por quê. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes foi absolutamente fundamental em salvaguardar o Brasil da loucura da Lava Jato. Todos vocês sabem que eu sou crítico à Lava Jato, todos vocês sabem que eu acho que a Lava Jato foi o proto-inquérito das fake news e abusos do Alexandre, né? Foi uma versão de tudo que a gente está sofrendo. Eu acho que o Estado Democrático de Direito foi duramente corroído na Lava Jato, nas duas direções, e acho que o ministro Gilmar Mendes teve um papel importante segurando as coisas para acontecer. Por isso eu reputo a ele razoabilidade. Então eu espero, eu torço para que Jesus ilumine o coração de Gilmar Mendes ou que ele tenha razão e preserve os próprios interesses. Eu não vou dizer que eu vou ficar chateado se ele se fuder. Não vou. Assim, se tiver os bens bloqueados e sofrer uma sanção OFAC, se o escritório do Sérgio Bermudes, da Guiomar, sofrer
bloqueios também de OFAC, o IDP sofrer bloqueio. Eu não vou ficar cheio. Puxa, soube o que aconteceu, rapaz? Pubo Gilmar se ferrou, cara. E agora, hein? Pô, chato. Não vou ficar. Entendeu? Não vou dizer que vou ficar. Mas eu quero fazer também um parênteses, porque se tem uma palavra que a gente está ouvindo em todos os lugares, teve manifestação do menino da mala lá da Dilma, como é o nome? Do AGU? Bessias. Teve manifestação do Bessias, teve manifestação da OAB, essa do Gilmar Mendes que eu estou falando, e todo mundo agora está enchendo a boca para falar soberania. Soberania nacional. E aí eu lembrei que eu tenho pouco mais, eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho pouco mais de 2 semanas de vida, de quando o presidente do Supremo Tribunal Federal admitiu em um discurso dentro dos Estados Unidos que pediu ajuda a autoridades americanas em diversas oportunidades quando ele era presidente do TSE para interferir no Brasil. Não tem imagem? Não, eu mandei a imagem no grupo. Quando o TSE fez uma série de parcerias com o CEPS, que é a instituição que recebia dinheiro da USAID, do Departamento de Estado americano, para tratar da censura em processo eleitoral, aí não era interferência, rapaz. Não é curioso? Tchutchuca do Biden, tigrão com Trump. Quando os Estados Unidos enviaram uma série de oficiais ao Brasil, como foi o caso do secretário de Defesa Lloyd Austin, que alertou, ou melhor, ameaçou os militares em Brasília sobre as consequências de apoiarem qualquer ação institucional contra o Alexandre de Moraes, ali não tinha interferência americana, não. Quando a general Laura Richardson, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, veio ao Brasil mandar e reforçar a mesma mensagem em 2022, ali não tinha interferência, não, ali não tinha soberania. Quando os militares americanos vêm ameaçar os militares brasileiros, não é ameaça à soberania. Quando o William Burns, o Bill Burns, diretor da CIA, veio ao Brasil, sentou na mesa com o presidente Bolsonaro, sentou com gente do governo, dizendo que não mexessem nas eleições, aí não era interferência americana, não. Quando veio a Victoria Nuland, a madame golpe do Departamento de Estado americano, agir debaixo dos panos para garantir que ninguém questionasse o Alexandre, ali não tinha soberania naquela época. Inventaram soberania, inventaram em 2025. Negócio novo. Tá aí. A mensagem. Reportagem da Revista Oeste. Quem tem mais de 1 semana de idade lembra. Barroso diz que pediu ajuda aos Estados Unidos quando chegava o TSE. Veja, rapaz, soberania, né? Como é que é o nome? Soberania. Não somos mais colônia. Socorro, Estados Unidos, o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Me ajudem. É muita cara de pau. É muita cara de pau. A frase do Barroso foi a seguinte, para não ter dúvida, tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Ora, o que eu estou buscando, filhão, é um decisivo apoio americano à democracia brasileira. Mas agora é para consertar a cagada tirânica que foi feita no passado, além de, claro, responsabilizar vocês.